Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Formado em Economia e com mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, Câmara foi secretário da Administração, do Turismo e da Fazenda no governo Eduardo Campos e foi escolhido pelo então governador para dar continuidade à gestão dele. Câmara foi eleito no primeiro turno por uma larga margem de votos, sob a comoção da morte do ex-governador e aliado. Boa noite, governador. Seja muito bem-vindo ao É Notícia. Boa noite, Amanda. É um prazer tê-lo aqui conosco. Governador, eu queria falar um pouco sobre a sua trajetória antes. O senhor sempre foi servidor público, começou no Banco do Brasil, passou pelo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal da Justiça e participou dos dois governos, como a gente viu aí, de Eduardo Campos, né? O primeiro e o segundo governo de Eduardo Campos. O serviço público é uma vocação? Por que o senhor fez essa escolha? Eu tive a possibilidade, né? Eu me formei muito novo, com 21 anos, já era funcionário do Banco do Brasil na época. E com 22 anos eu fiz um concurso para o Tribunal de Contas, passei, sou auditor até hoje, exerci até 2006 essas atividades no Tribunal de Contas e em 2007 eu fui convidado por Eduardo para ser secretário de Administração. Participei praticamente do seu primeiro mandato como secretário de Administração. No finalzinho do primeiro mandato eu fui ser secretário de Turismo e ao longo do segundo mandato de Eduardo eu fui secretário da Fazenda e tive a honra junto com um conjunto de partidos políticos, de ter sido escolhido para sucedê-lo. Fizemos e participamos de uma eleição e eu sou realmente servidor público, pretendo continuar minha vida como servidor público e estou tendo a honra de ser o servidor público hoje como governador de Pernambuco, administrar meu estado, buscar realmente que os serviços públicos funcionem melhor com a população que precisa muito ainda de serviços públicos que funcionem. O senhor diria que hoje esse é o principal desafio de Pernambuco? É o principal desafio de Pernambuco e do Brasil. As instituições precisam funcionar cada vez melhor, Amanda. A gente vê ainda muita coisa que podia melhorar no âmbito do serviço público, isso eu falo em todas as esferas, e a população vai viver cada vez mais, vai precisar cada vez mais de uma saúde que seja mais humanizada, que chegue a todos. Vai precisar ter cada vez mais cidades bem vigiadas, que tenham segurança, que o ir e vir das pessoas não sejam de alguma forma prejudicado pela criminalidade. A gente vai precisar de ter uma educação cada vez que chegue aos jovens e que os jovens possam, com a educação, fazer com que as coisas aconteçam, ter seu futuro definido. Então, temos muito o que fazer num Brasil ainda que precisa avançar muito em todas as áreas. E eu, como governador de um estado pobre, de um estado da região Nordeste, a gente vê esses desafios, mas sabe que tem mecanismos, que tem meios, que a gestão pública pode melhorar. Pernambuco é um grande exemplo, a partir do governo Eduardo, de que fazendo gestão a gente pode ter resultados muito melhores, fazer mais gastando menos, fazer mais diferente, mais rápido e chegando à população. Então, eu tenho esse lema. Ainda é um estado pobre, me chamou a atenção agora na sua fala, na sua declaração anterior, de que Pernambuco é um estado pobre, mas cresceu muito nos últimos anos. Cresceu com um impulso muito grande que teve na industrialização, que teve a partir de oportunidades que foram muito bem planejadas e concebidas. Pernambuco tem muito projeto e conseguiu fazer com que esses projetos fossem apresentados e atraíssem investimentos. Muita coisa aconteceu. Nós temos hoje uma indústria automobilística, temos refinaria, temos petroquímica, temos uma indústria naval que funciona no nosso estado, tem um maior complexo industrial no Porto de Suape, que é avançado, que é moderno, que tem muita coisa ainda a construir. Pernambuco é um grande centro referencial do Nordeste. Mas é pobre o quê? Na renda da população, na comparação com os estados do Sudeste? Na renda, nos indicadores sociais que podem avançar. Você tem uma ideia, o Nordeste tem hoje 28% da população e 13,5% do PIB. Então, a gente não pode dizer que o Nordeste seja uma região que seja rica, uma região que está ainda desigual em relação às outras, que tem muito o que fazer e que avançar. Ou seja, o governo precisa olhar muito ainda para o Nordeste, apesar do Nordeste ter crescido acima da média nacional nos últimos anos. Não digo nesses últimos 2 anos de recessão, mas antes disso tem crescido acima da média nacional, né? Cresceu, os estados nordestinos aproveitaram muito as oportunidades que teve nesse boom econômico do Brasil. As oportunidades foram com muito investimento. Você tem uma ideia, Pernambuco tinha um investimento de 600 milhões e passou a ter um investimento de 3,5 milhões até 2013. Hoje isso está mais reduzido pela crise, mas, ou seja, os estados nordestinos em geral conseguiram aproveitar as oportunidades desse momento e estão preparados aí para o Brasil voltar a crescer. O que a gente espera realmente é que haja
a mudança desse momento que a gente passa e que possamos gerar emprego e renda mais na frente. A gente vai falar muito sobre isso, sobre as perspectivas agora com o novo governo Temer, sobre a renegociação da dívida dos estados. Antes eu queria voltar a esse momento anterior na sua eleição, governador, porque o senhor venceu por essa larga margem de votos, foram 68% dos votos no primeiro turno, depois do senhor ter feito parte da gestão Eduardo Campos e ter sido eleito sob a forte comoção da morte do ex-governador. Na sua posse, o senhor disse o seguinte, que o senhor experimentou a um só tempo a contradição extrema da morte inesperada e a responsabilidade em conduzir a vida de uma esperança tão bem plantada entre nós. O senhor é um político novato, disputou a sua primeira eleição e perdeu o seu padrinho político. Isso atrapalha o senhor ou aumenta a sua responsabilidade? Veja, é óbvio que eu queria que Eduardo estivesse vivo junto com a gente. Ele podia muito bem ser o presidente da República e se ele fosse o presidente da República, a gente não estaria passando o que nós estamos passando hoje. Mas ele nos preparou. Eu fui secretário durante 8 anos e tive a oportunidade, não apenas eu, mas um conjunto de colaboradores, de aprenderem e estarmos muito focados a fazer gestão, a fazer com que a máquina pública funcione para aqueles que mais precisam, que tenham realmente um serviço público que chegue na ponta. Então, as pessoas que ajudavam o Eduardo estão me ajudando agora. Estamos no caminho certo. É a mesma equipe? Basicamente a mesma equipe. Lógico que nós tivemos a maior frente política também, que já existiu na minha eleição. Eduardo conseguiu unir Pernambuco. Eduardo foi reeleito com 83% dos votos em 2010. Conseguiu unir Pernambuco em torno da sua candidatura a presidente. Nós tivemos uma vitória com 68% e um conjunto de forças que nos ajudaram a me eleger estão também me ajudando a governar Pernambuco. Isso tem feito a diferença. A união de esforços é muito importante para a superação de desafios como nós estamos vivendo num momento de crise como esse. O que o senhor mais sente falta na convivência com o governador? Veja, Eduardo era sempre uma voz a ser ouvida, né? Então, todo governante passa por muitos momentos de definição, que precisa realmente tomar decisões que afetam a vida de muita gente. Quanto mais possibilidades de ouvir pessoas, é importante na tomada de decisões. Eu ouço muita gente, eu governo ouvindo as pessoas. E eu gostaria muito de ter Eduardo também para poder ouvir num momento como a gente passa de tantos desafios. Governador, o senhor foi muito criticado por nomear o filho de Eduardo Campos, o João Campos, de 22 anos, como seu chefe de gabinete, né? Ele ainda completa o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco, tem um salário alto para um chefe de gabinete, mas para alguém que ainda está na universidade, cerca de R$8.000. Não é um cargo de muita responsabilidade, com um salário muito alto, para um jovem basicamente inexperiente? Bom, o salário não é alto em relação aos chefes de gabinete de outros estados. Pernambuco é alto para a idade dele, né? Ou para alguém que ainda cursa a universidade. Tem o menor salário de secretários do Brasil. É só fazer uma pesquisa. Um secretário de estado ganha R$10.000 em Pernambuco e o chefe de gabinete tem esse status. O João, ele, em 2015, eu já o convidei para participar da equipe e ele foi muito sincero comigo. Olha, governador, eu quero me formar. Ele se formou com 22 anos em Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco. Ele já vinha de uma trajetória política com o pai, conhece da política, tem minha confiança e chefe de gabinete é isso. Ele tem que ter confiança do governador, ele tem que ter sensibilidade política, tem que ter vontade de trabalhar e todos esses atributos o João Campos tem cumprido isso à risca. É o primeiro a chegar e é o último a sair. Eu estou muito satisfeito de contar com um quadro como ele, que é um quadro que vocês ainda vão ouvir muito falar no futuro aí político brasileiro. Na época, o senhor foi muito criticado, principalmente no meio artístico, também na internet, criou-se até uma hashtag, né, meu primeiro emprego, e a principal crítica é que esse tipo de nomeação reproduz os clãs políticos tão característicos no Nordeste, baseados mais no sobrenome do que na meritocracia. Como é que o senhor responde a esse argumento dessas pessoas que o criticaram? Eu estou respondendo trabalhando, e João mais ainda. João está trabalhando muito. Eu não tenho parente no governo, eu fiz minha vida pública a partir do meu próprio esforço, fazendo concursos públicos, estudando. Estudei muito. Sua trajetória é outra, é completamente diferente. E João está nesse mesmo caminho. Então, o governo ele é feito pela meritocracia. É só olhar os quadros, é só olhar o que acontece no nosso estado. Eu tenho que ter sensibilidade política. As pessoas não podem achar que só os técnicos vão resolver as questões. Tem que ter política no meio, tem que ter sensibilidade, tem que se colocar do outro lado da mesa, tem que se colocar do outro lado das pessoas, saber o que essas pessoas querem de um governante. E eu procuro governar assim, me colocando no lugar das pessoas. E isso eu passo para a minha equipe. A minha equipe tem conseguido fazer isso. Então eu tenho muita tranquilidade nesse tema, porque eu não privilegio ninguém, eu cobro muito.
Eu cobro trabalho, eu cobro horário, eu cobro meta, eu cobro objetivo, eu cobro que se cumpra prazos. Então, é cobrando e fazendo com que isso aconteça em todo o governo que a gente tem superado desafios. Pernambuco tem dado um exemplo de superação de desafios, é um estado que hoje está equilibrado, está pagando em dia os seus servidores, tem buscado, mesmo com todas as dificuldades, investir, fazer novas escolas, melhorar os serviços oferecidos, enfrentar o 5º ano de seca que nós estamos enfrentando. Então, estamos fazendo muita coisa dentro com muita pouca margem de manobra, mas com muito trabalho, com muito esforço. E a gente responde às críticas assim, trabalhando, tendo humildade de reconhecer que temos muito o que fazer e tendo o pé no chão para fazer as coisas. A minha próxima pergunta, o senhor já respondeu de uma certa forma, porque eu ia perguntar do futuro político do João Campos. Muita gente diz que ele pretende se candidatar a deputado federal em 2018. O senhor acabou de dizer que a gente ainda vai ouvir muito falar dele. O senhor acha que ele já assumiria uma candidatura assim em 2018, daqui a 2 anos? Ele vai ter que trabalhar para isso, né? Ele vai ter que buscar as condições políticas de ser candidato. Você não pode ser candidato por um desejo pessoal. Mas ele é o herdeiro político do pai, o senhor o enxerga dessa forma? Ele tem uma vocação enorme, sensibilidade política, e eu acho que ele vai ter um grande futuro. Agora ele vai ter que construir esse futuro com trabalho, com dedicação, sabendo ouvir as pessoas e trabalhando. O Eduardo Campos elegeu o Geraldo Júlio em 2012, agora a gente está aqui nas eleições municipais de novo, elegeu o senhor também, foi a primeira vez que o Geraldo Júlio concorria a uma eleição, se não me engano, o senhor também foi a primeira eleição que o senhor concorreu, foi eleito. Geraldo Júlio está na frente, segundo a última pesquisa Ibope, ele tem 38% dos votos, né? O próximo candidato está 11 pontos atrás, é o candidato do PT, o João Paulo. A herança política de Eduardo Campos ainda é uma força incontrastável no seu estado, em Pernambuco? É uma força relevante, mas Geraldo é só olhar a forma que ele está fazendo a campanha e ver que ele está fazendo a campanha pelos seus méritos. Evidentemente que em 2012, quando ele disputou, ele também disputou a primeira eleição. Geraldo tem uma história muito parecida com a minha. Nós somos colegas de Tribunal de Contas desde a década de 90. Entramos juntos no governo Eduardo, ele foi ser secretário de Planejamento e eu de Administração. E ele disputou a sua primeira eleição, ganhou no primeiro turno, fez um bonito trabalho na Prefeitura do Recife e hoje a campanha dele é baseada no trabalho que ele fez e no que ele quer fazer para o futuro. Nós nunca vamos deixar de reconhecer toda a ajuda que Eduardo nos deu e continuamos a manter os seus ideais, as suas ideias, o que ele considerava importante na forma de administrar, mas Geraldo está fazendo a sua campanha mostrando o seu valor e como ele pode fazer mais pelo Recife. E é assim que a gente está fazendo também. Eduardo é a referência. Mas Eduardo hoje, as pessoas têm ele como referência, mas ele não é determinante para se vencer uma eleição. Governador, vamos falar um pouquinho sobre essa renegociação da dívida dos estados. Isso está muito em pauta, inclusive eu queria avisar os nossos telespectadores, a gente excepcionalmente está gravando essa entrevista mais cedo, na terça-feira, por conta da agenda do governador, que obviamente veio a São Paulo para gravar essa entrevista. O programa só vai ao ar daqui a quase uma semana, então algumas coisas podem mudar até lá. Mas hoje o que está em discussão é essa renegociação da dívida dos estados, principalmente esse pleito, essa demanda dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste de ganhar uma ajuda, um repasse emergencial do governo federal da ordem de 7 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no evento já disse que isso provavelmente não será possível, né, por causa do ajuste fiscal. O governo já terá um déficit grande esse ano, da ordem de mais de 170 bilhões de reais, e ele disse que comprometeria todo o ajuste fiscal da economia, que não é possível que poderia matar o paciente ainda em tratamento. Como o senhor responde a esse argumento do ministro? Fale um pouco da demanda de vocês, a situação dos estados do Nordeste, por que seria importante garantir esse repasse? Veja, como eu falei, é só pegar um exemplo da região Nordeste, que tem 28% da população e 13,5% do PIB. Os estados do Centro-Oeste, no Norte, também tem uma série de dificuldades, uma série de anseios, de muita coisa a melhorar no âmbito do serviço público e precisa de recursos. A crise que nós estamos enfrentando é uma crise muito séria. Nós olharmos 2015 e 2016, vão ser 2 anos de recessão que não ocorria no Brasil desde 1930 e 1931. Se formos pegar os valores dessa recessão, o número do PIB negativo, desde 1901, quando o PIB é medido, nunca tivemos 2 anos de tão gravidade, com PIB tão baixo como vão ter em 15 e 16. Então, a situação, evidentemente, é muito complicada dos estados, mesmo aqueles mais equilibrados, estão tendo dificuldade de oferecer um serviço melhor, de ampliar os serviços de saúde, de poder ter velocidade nas respostas e nos anseios da população. A gente entende e tem a preocupação com o equilíbrio fiscal do país, a gente entende que meta precisa ser alcançada. Agora,
quando se tem um volume de recursos a ser gasto com os estados, como está sendo disponibilizado 50 bilhões de reais para a renegociação das dívidas, e isso não atinge todos os estados, é importante sentar na mesa e ver outras alternativas. Esse é um ponto importante, porque todo mundo acompanhou essa parte. Então, houve a renegociação da dívida dos estados, vai dar um alívio aí de 50 bilhões de reais nos próximos anos, até 2018, né, mais ou menos. Mas alguns estados foram mais beneficiados do que outros, governador? Pelo volume de recursos, sim. Alguns estados cumpriram o seu dever de casa, não tem mais dívida. Outros têm dívidas muito pequenas. E eles estão sendo penalizados, ou seja, eles estão sem margem de manobra para acontecer e ter acesso a recursos. É aquilo que o senhor tinha me falado, 85% desses 50 bilhões, 85% desse volume vai para 4 estados, apenas do Sudeste e do Sul. Do Sul e do Sudeste. E a gente entende das limitações dos gastos. Agora, se tem 50 bilhões para dividir esses estados, vamos dividir de uma forma mais justa, que alcance a todos, que entre no conceito de federalismo, o federalismo que precisa realmente que os 27 estados estejam bem. O que é que adianta um estado estar melhor do que o outro? A população de um estado que está melhor do que a do outro vai sofrer. Então, é preciso haver equilíbrio federativo, é preciso ver as oportunidades. Eu digo muito essa questão do Nordeste, porque nós estamos no 5º ano de seca. Será que não é importante liberar algum recurso para os estados para que eles possam acabar obras que são tão importantes para a sustentação hídrica do interior, do sertão, do agreste? Será que não é possível ver, num volume de recursos que tem, uma forma de distribuir ele que seja mais, que chegue a todos, que possam cumprir e fazer com que todos tenham realmente uma condição melhor? Então, é esse debate que precisa ser feito com mais profundidade, que não está tendo essa possibilidade, que a gente tem solicitado às audiências justamente para ter respostas, e se não puder, que dê a resposta logo que não pode. O que a gente não pode também é ficar nesse jogo de empurra, dizendo que só tem dinheiro para esse projeto da negociação da dívida e que os outros não vão poder atender. Se é isso mesmo, vamos definir, para a gente tomar as providências. Mas isso não deveria ter sido discutido já quando foi feita a renegociação da dívida de todos os estados com o governo federal, antes de ser votado pelo Congresso? Mas isso foi colocado durante a negociação. Eu não sou contra o projeto de negociação das dívidas. Eu acho que as negociações das dívidas pode ser feito. Agora, tem que olhar o outro lado também. E quando foi feita a negociação das dívidas, ninguém nunca fechou portas para a ajuda dos outros estados. A gente tem que ser solidário, tem que ter uma solidariedade. O Rio de Janeiro, por exemplo, ganhou mais quase 3 bi nas vésperas da Olimpíada. E foi importante, nós somos solidários, tem que haver uma solidariedade federativa. E o Rio está precisando de ajuda, sim. O Rio está com desequilíbrio, não está conseguindo pagar salário, não está conseguindo pagar fornecedor. Nós temos que ter uma solidariedade federativa também. Agora, o que a gente não pode deixar de acontecer é ter uma ajuda apenas para uns e mais na frente a gente tem uma série de estados tendo as mesmas dificuldades que o Rio de Janeiro está tendo hoje. E como é que resolve esse impasse? Porque aí os estados do Nordeste, 14 estados mais ou menos, já ameaçaram decretar calamidade pública, estado de calamidade pública, né, que era o que o Rio de Janeiro tinha decretado também. O governo diz que não tem dinheiro, que não tem de onde tirar esse dinheiro. No máximo, avalizaria um empréstimo de 20 bilhões de reais com organismos internacionais para aqueles estados que cumpram algumas condições e possam pegar esse dinheiro emprestado. Como é que resolve esse impasse, então? Sentando na mesa e conversando. Quando houve... Mas um empréstimo seria suficiente, por exemplo? O empréstimo ajuda alguns estados, sim. Mas aqueles que têm condições de pegar esse empréstimo. Pernambuco tem condições de pegar esse empréstimo e ajuda muito, porque nós vamos poder investir em obras de sustentabilidade hídrica para a questão de água e saneamento. Ou seja, aumenta o endividamento do Estado, mas pelo menos vocês têm esse alívio. A gente desobriga alguma coisa do investimento, que é utilizado hoje com recursos próprios, utilizando recursos de empréstimo, e esse dinheiro que nós utilizamos de investimento com recursos próprios, a gente pode utilizar nos serviços do dia a dia, como saúde, como educação, como segurança. Agora, o que eu digo, tem que se sentar na mesa e tem que ver as saídas. O governo federal deu reajustes para servidores públicos, tem sua justiça, mas a gente tem que olhar também que com o desemprego de 12 milhões de pessoas, como o Brasil está hoje, servidor público tem que ter um pouco de paciência também. Está tendo essa questão das concessões e os bancos públicos vão ajudar com juros subsidiados as concessões, então isso também vai envolver recursos do Tesouro. Isso é importante para gerar emprego, para gerar renda. Então tem um volume de recursos aí que foi colocado dentro desses 170 bi do déficit que vai ocorrer em 2016, que poderia ser melhor redistribuído, se sentasse na mesa e que se visse as condições de cada estado. É isso que se está pedindo. Agora, como eu disse, precisa ter respostas. A gente está chegando já no final do ano sem respostas de pleitos que já vêm desde anteriormente, desde o governo anterior, que se pede um conjunto de definições e que não está ocorrendo. Então, chegou o momento, eu acho que o governo federal tem condições de diálogo,
para sentar junto com os governadores e ver saídas que pelo menos minimizem a questão, para a gente não ter tanto Estado aí decretando calamidade, porque isso não é ameaça. Isso é fato real e muitos governadores... Vai acontecer. Vai acontecer. Muitos governadores vão fazer isso por medidas preventivas para já avisar, olha, eu não vou cumprir as metas no final do ano porque eu cheguei num estágio que eu cheguei e a gente avisou desde setembro, desde outubro que isso ia ocorrer. Pernambuco, mesmo tendo condições de contrair esse empréstimo, decretaria o estado de calamidade pública em solidariedade aos demais estados nordestinos? Veja, eu estou analisando isso com muita serenidade. Não cabe, nesse momento, a gente decretar a emergência sem estar em emergência. Eu só decretaria a emergência se realmente fosse o momento e se tivesse precisando disso. Então, não chegou esse momento ainda? Não chegou esse ponto. Eu espero que não chegue. Estou fazendo todos os ajustes necessários, cortando as despesas que eu posso cortar, buscando ter as oportunidades de receita onde eu posso encontrar, para que eu feche o ano de 2016 sem precisar tomar uma medida drástica. Eu considero a calamidade como uma medida muito drástica. O que vai acontecer para o país se os estados decretarem calamidade? Veja, decretar calamidade é dizer que não tem mais condições de pagar aquilo que é básico. Que é obrigação, né? Que é servidores, serviços públicos, saúde, segurança. Quais são as grandes despesas que praticamente são incomprimíveis num momento como esse? Você paga a folha, que você não tem como diminuir folha, só se demitir funcionários e a maioria é efetivo. Você paga a previdência, que são os aposentados e os pensionistas. Você repassa o recurso para os poderes, Legislativo, Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas. Você repassa o dinheiro para os municípios, os repasses constitucionais. Então, quando você faz isso tudo, sobra muito pouco para manter o que tem que manter. Saúde, educação, segurança, a parte de estradas, a parte da agricultura, sobra muito pouco. O que é a calamidade? É não conseguir nem fazer aquilo que é obrigatório. Não conseguir pagar folha, ou não conseguir repassar recursos para os poderes, ou não conseguir repassar recursos para os municípios, ou não pagar a previdência. Então, se chegar num momento como esse, o desequilíbrio é total. E para consertar, vai demorar muito tempo. Não se conserta também uma situação dessa com rapidez. Então, eu acho que esse movimento dos estados é importante para alertar isso. Se chegar nesse ponto, vai ser muito mais trabalhoso consertar do que a gente sentar na mesa. Vai ser mais traumático. Mas tem um outro lado aí que é importante mencionar, governador, é que os estados também aumentaram muito os seus gastos nesses últimos anos de bonança, né, antes de entrarmos em recessão, e principalmente gastos fixos obrigatórios com os servidores, né? Então, aumentaram salários, contrataram mais gente, então as despesas fixas aumentaram muito. E aí, quando chegou esses anos de crise, esses últimos 2 anos, as despesas continuam muito altas e as receitas diminuíram. E aí os estados, claro, estão endividados, não tem mais como pagar. Então, não tem uma parte disso, uma parcela que também é responsabilidade dos estados? Os estados não têm que assumir a responsabilidade por esses erros? Pode até ter. Eu posso falar para o Pernambuco, onde tudo que a gente aumentou em termos de gastos teve uma contrapartida social que era fundamental e que era importante. Construímos hospitais nesse período de bonança, mas precisávamos de hospital, precisávamos de mais leitos, de mais cirurgias, de mais consultas. Ou saúde, você pode deixar e segurar e deixar as pessoas morrerem. Mas aumentou a folha de pagamento, por exemplo? Aumentou dentro do crescimento das receitas. O problema da folha de pagamento é que ninguém nunca imaginaria que o Brasil ia entrar numa recessão como entrou, com essa profundidade. Nem o mais pessimista dos analistas, em dezembro de 2014, disse que o Brasil ia passar por um momento desse. Os estados vêm de 15 anos, onde pelo menos cresciam a inflação, as suas receitas. Agora nem está com perda real. Pernambuco, ano passado, teve uma perda de 5 pontos reais. Então, ninguém esperava essa situação. As receitas crescem menos do que a inflação. Se tivesse mantido o crescimento dos últimos... Desde que o Plano Real aconteceu, a estabilidade econômica, que os estados pelo menos arrecadavam a inflação. Se continuasse tendo mantido essa tendência, nenhum estado estaria tendo dificuldade de manutenção da máquina. Poderia ter dificuldade de fazer investimento, de ampliar serviços, mas de manutenção da máquina, como nós estamos vendo hoje, não aconteceria. Então, o que foi investido nesse período de bonança, eu considero como positivo. Você tem uma ideia, Pernambuco implantou a maior rede de escola de tempo integral do Brasil. Nós temos mais alunos matriculados em escola de tempo integral do que São Paulo, do que Rio, do que Minas Gerais. Juntos, saímos do 21ª colocação do IDEB para a primeira colocação no IDEB na escola pública. Se isso não fosse feito, se nós não tivéssemos aproveitado isso, nós estaríamos lá atrás, na 21ª posição, ou até pior. Então, são questões como essa que o gestor tem que ver as oportunidades, tem que fazer, tem que ter o pé no chão. Também tem que surfar na maré, né? Tem que surfar, mas infelizmente, o que aconteceu no Brasil é uma coisa que ninguém esperava. Teve muitos erros de condução de política econômica, teve muitos subsídios que foram dados
e de maneira incorreta e depois não parou de dar, que trouxe nessa situação de instabilidade. Não pode culpar os estados por essa instabilidade. Tem que ter e reconhecer que houve erros macroeconômicos que não são os estados que fazem. É quem faz, infelizmente, é o governo federal. E prejudicaram a todos. Governador, nós terminamos o bloco anterior falando um pouquinho sobre educação e de fato, Pernambuco deu um exemplo muito positivo nessa área, principalmente por causa das escolas de tempo integral que o senhor mencionou. Há pouco tempo saiu o resultado, algumas semanas, há cerca de um mês, saiu o resultado do IDEB de 2015, ainda de 2015. Pernambuco foi o primeiro colocado. No ensino médio, os únicos a cumprirem ali a meta foram 2 estados, Pernambuco e o Amazonas, e grande parte disso é atribuído a essa rede de escolas de tempo integral. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre a experiência positiva de Pernambuco e, é claro, como vocês pretendem ampliar esse sistema. Na verdade, Eduardo colocou a educação como prioridade do seu governo já em 2007 e nós continuamos. Buscou-se fazer, na verdade, gestão. Criamos um modelo de gestão, criamos uma pactuação escola por escola. Toda escola de Pernambuco é monitorada, tem meta, os alunos são medidos, as notas de português, de matemática, de ciências. Nós analisamos o que é feito em sala de aula, o que estava planejado e o que é feito efetivamente, o conteúdo de aulas que foi dado ao longo do período. Nós acompanhamos a presença dos familiares na escola, porque todos esses indicadores eles são importantes quando se analisa o todo da educação. E reestruturamos a rede, fizemos novas escolas, recuperamos escolas que já existiam e investimos na escola de tempo integral também, que hoje representa 50% da nossa rede. Investimos na escola regular e na escola de tempo integral. Pernambuco tinha 8 escolas de tempo integral em 2007, hoje tem 300. Tempo integral é o quê? Começa a que horas e vai até que horas? Começa de 7h30 e vai até as 5 horas da tarde. E tem as 3 refeições e tem atividades extras também. Atividade física, tudo isso. Esporte, escultura, reforços de algumas aulas. Tem aulas de laboratório, né, que isso faz muita diferença. Você só ter a aula teórica é uma forma de ensinar, mas você ter aula teórica e aula prática nos laboratórios faz uma diferença muito grande. Então, nós avançamos em relação a isso nos últimos anos. O crescimento foi constante. Desde 2007, a cada medição do IDEB, Pernambuco melhora um pouquinho. E de 2013 para cá, o salto foi bem maior. Já é uma consolidação desse trabalho, uma consolidação desta gestão. E isso é um trabalho que continua, que nós precisamos, na verdade, ampliar. Infelizmente, a crise econômica não está possibilitando a gente ampliar mais escolas de tempo integral, como eu gostaria de fazer. Nós estamos agora focados na escola técnica. Nós tínhamos apenas 6 em 2007, já estamos com 35 em funcionamento, 8 já a partir de 2015, quando eu assumi. Eu quero encerrar até 2018 com mais de 40 escolas técnicas que também fazem a diferença no ensino dos alunos. Então, tudo isso somado fez o salto, deu o pulo. Pernambuco saiu da 21ª colocação para a 1ª colocação no ensino médio, mas a gente sabe que temos muito o que fazer. Quanto tempo isso? De 2007 a 2015, que foi a última medição. E fora isso, alguns programas que nós também entendemos que motivam os alunos. A gente manda todo ano. Esse programa de intercâmbio? Temos o Ganho Mundo, que mandamos todo ano cerca de 1.000 alunos para o exterior, passar 6 meses estudando línguas e... Alunos do ensino médio? Do ensino médio e da escola pública. Ele faz uma prova geral, os melhores colocados fazem uma prova de línguas e fazemos uma ponderação para mandar esses 1.000 alunos para o exterior. Em todo o estado tem meninos que participam, então de todas as regiões, e é uma experiência de vida que fica para eles, que fica para o futuro deles. E custa caro isso? É possível fazer? Não custa caro, custa cerca de 20, 25 mil por aluno. Pernambuco gasta 25 milhões a 30 milhões por ano com esse programa, mas faz a diferença. Os sonhos, esses meninos sabem que estudando, se dedicando, eles podem realizar sonhos. Então, isso é uma grande diferença, um grande papel motivador que a gente tem na nossa escola e que tem ajudado, tem contribuído a Pernambuco avançar tanto na educação, que eu sei que é o caminho. O Brasil só vai ser um grande país, um país desenvolvido, sem desigualdade, quando tiver uma educação digna. E nós estamos muito determinados a melhorar, mesmo sabendo e sendo primeiro colocado. 3,9 não é a nota que a gente deseja para os nossos filhos. A gente sabe que tem que melhorar muito para esses meninos começarem a ter 7, 8, 9, 10. Porque, na verdade, é uma meta do governo federal, mas é uma meta baixa, né? Porque se você pensar 3,9, vai de 1 a 10, então é abaixo daquela média 5, né? Ainda é uma média baixa, em geral, para o país. Muito baixa.
mas tem melhorado. Isso é que nos anima, no caso de Pernambuco. O Brasil não melhorou nos últimos anos no ensino médio, mas Pernambuco, desde 2007, quando tinha nota 2,7, vem melhorando a cada medição, a chegar a 3,9, e a gente espera em breve alcançar o 4, o 4,5, o 5 e ir evoluindo sempre. E aí vocês próprios podem estabelecer as suas metas, né? Podemos estabelecer as nossas metas, até porque a do MEC a gente já tem atingido já para os próximos anos. Exatamente. Governador, Pernambuco recebeu muitos investimentos durante o governo Lula, né? Na expansão do Porto de Suape, a construção da refinaria de Abreu e Lima da Petrobras, a dinamização da indústria local, que o senhor citou aí no começo da nossa entrevista. Além disso, houve a política de valorização do salário mínimo, Bolsa Família, o Nordeste cresceu acima da média nacional nesses anos, principalmente nos primeiros anos, 8 anos do governo PT. E Eduardo Campos foi um dos grandes aliados do governo Lula e foi muito beneficiado por essas políticas até romper com o PT em 2013. O senhor não diria que os governos do PT foram essenciais para o crescimento do Nordeste em geral e de Pernambuco em particular? Veja, Pernambuco soube aproveitar as oportunidades. Lula ajudou, muito ajudou, mas só ajudou porque Pernambuco tinha grandes projetos. Se não todos os estados administrados pelo PT tinham tido o mesmo êxito que Pernambuco teve ao longo do governo Eduardo. Nós nos preparamos, fizemos os projetos. Mas ajudou o fato deles serem grandes aliados políticos, né? O Eduardo Campos foi ministro da Ciência e Tecnologia no ajudou, primeiro aliado governo político Lula. sempre é importante, mas se nós não tivéssemos os projetos, se nós não tivéssemos as ideias, se nós não tivéssemos uma infraestrutura que fosse preparada para receber grandes investimentos, se nós não tivéssemos um programa de qualificação profissional como nós avançamos, como eu disse, que saiu de 6 escolas de escolas técnicas até 35 hoje, se nós não tivéssemos benefícios fiscais inteligentes, que não olhasse apenas o Porto de Suape, a região metropolitana, mas sim Pernambuco como um todo, isso não tinha acontecido. Isso ocorreu porque houve planejamento, houve estratégia, houve visão de futuro e aproveitamos essa parceria política com o governo Lula, aproveitamos o momento econômico que o Brasil tinha e trouxemos os investimentos que hoje estão gerando frutos. Agora é só perguntar para os empreendedores privados, perguntar para a Jeep, perguntar para os polos de alimentos, o polo de bebidas, o que é que eles acham da infraestrutura, o que eles acham da forma de fazer gestão do governo de Pernambuco. E isso é um grande diferencial para a atração de investimentos. Foi uma combinação exitosa, né? Muitos investimentos do governo federal, uma gestão eficiente de Pernambuco. Agora, hoje o PSB, o seu partido, é aliado do governo Temer e faz parte da base que era oposição ao PT também, PSDB, DEM, PDT. O senhor acha que o governo Temer colocará Pernambuco e o Nordeste em primeiro lugar, dará prioridade à região do Nordeste, como os governos do PT deu durante muitos anos? Veja, a região Nordeste precisa ter um olhar especial do governo federal, qualquer governo que esteja. Mas no caso da renegociação das dívidas, por exemplo, não é o que parece. Não olhou, e isso é o que nós estamos, tanto o Nordeste como o Norte, como o Centro-Oeste, cobrando. Já é um sinal ruim, então? É um sinal que precisa ser observado, mas o governo Temer precisa também ouvir cada vez mais. Nós, e eu defendi no âmbito do meu partido, que a gente não integrasse a base do governo Temer em termos de aceitar cargos. Eu acho que a gente pode ajudar o governo federal a se ocupar cargos. Infelizmente, houve, por parte da bancada, a indicação de nomes. O ministro Fernando Filho tem feito um bom trabalho, tem contribuído para o governo Temer, mas a gente quer realmente que haja uma priorização para o Nordeste, para o Norte e para o Centro-Oeste, para resolver questões federativas que são importantes, para resolver a questão de seca, para resolver a questão da infraestrutura dessas cidades, que precisam estar melhor preparadas para receber os investimentos, para ter políticas políticas regionais que cheguem a todos, porque hoje investir no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste não é uma coisa atrativa. Precisa ter essas atrações. Então, é isso que a gente pede ao governo federal, que tenha esse olhar também diferenciado e não fique concentrado só em questões dos estados desenvolvidos, porque isso não vai fazer bem para o Brasil. Pois é, governador, mas hoje o PSB é aliado a partidos que têm uma pauta mais conservadora na área econômica e também no campo social. Não é contraditório com a própria história do PSB, que tem socialista no nome? Mas a gente precisou, nesse momento de definição do Brasil, tomar uma posição. Nós tínhamos uma alternativa. A alternativa era Eduardo Campos. Nós rompemos com essa polarização PT-PSDB em 2013, quando Eduardo Campos viu que o Brasil não estava caminhando bem e levou o nosso partido, construiu um conjunto de alianças, buscando justamente uma opção que desse um equilíbrio melhor, né? Desse um equilíbrio melhor nas questões federativas e no olhar do futuro.
para corrigir a economia, para fazer os ajustes necessários na área social, para equilibrar as contas. Eduardo tinha essa visão e nós acreditávamos nisso. Infelizmente, ele não está mais entre nós, a gente vai precisar se recompor, o partido em si precisa se recompor, precisa ver o norte que vai querer trilhar. Temos eleições importantes agora municipais e com essas eleições eu tenho certeza que após esse período eleitoral dos municípios, o PSB vai se realinhar em torno de questões que são suas bandeiras, em questões que são fundamentais, que é olhar o social. Olhar o social, ter uma política de avanço da economia. Mas o governo Temer sempre diz que olha o social e que mantém as bandeiras defendidas pelo PT, mas pelo visto o senhor não acha isso? Acha que eu acho que tem que aprofundar mais essa discussão, tem que dizer com muita clareza o que é que vai fazer até o final de 2018, tem que ter planejamento, tem que buscar sentar com os governos estaduais e com os municípios para ver o que é possível fazer, deixar isso muito claro nesse horizonte que falta ainda de governo. E isso está bem pactuado. O que o Brasil precisa é de previsibilidade, de pactuação, de instituições que funcionem, de confiança nas relações. Isso precisa ser restabelecido. Isso não se faz do dia para a noite. A gente tem confiança, a gente sempre se colocou à disposição para o diálogo, para a conversa, e eu espero que isso aconteça em breve. O senhor acha que o PSB, então, ainda precisa liderar essa rota da terceira via, uma alternativa à polarização PT-PSDB? O senhor acha que o PSB ainda deve insistir nesse caminho com vistas a 2018? Eu acho que o PSB tem que cuidar disso. Nosso partido precisa realmente levantar essas bandeiras que Eduardo levantou. Então, o senhor não defende um alinhamento automático ao governo Temer, por exemplo? Não. Eu acho que nós temos que ajudar o governo Temer ao Brasil voltar a crescer, a voltar a gerar emprego, voltar a gerar renda, a garantir as conquistas sociais, a destravar investimentos. Nós temos que apoiar. O momento exige união nacional. Agora, a gente tem nossa forma de pensar, de governar, e achamos que temos um caminho a trilhar e o PSB pode dar uma contribuição para a política, para a disputa eleitoral mais na frente. Qual a sua avaliação do governo Temer hoje, acertos e erros nesses 4 meses, mais ou menos, aí, de governo? Veja, o governo Temer se preocupou, no primeiro momento, em se efetivar, né? Então, um período da interinidade, muita coisa deixou de ser resolvida, aguardando a definição disso. Agora ele está começando, a gente tem, e eu torço para que dê certo, eu torço para o Brasil realmente volte a crescer. Então ainda há um prazo aí para a gente aguardar, tem medidas econômicas que precisam ser aprovadas, que vão ser discutidas. Eu espero que se chegue a um denominador comum, que se faça reformas que precisam ser feitas, mas não se tire conquistas que precisam ser mantidas. E que não falte em nenhum momento dinheiro, nem para a educação, nem para a segurança, nem para a saúde. Isso é fundamental. A gente tem que ver uma forma do Brasil voltar a crescer, voltar a ter equilíbrio nas contas, mas que não falte dinheiro para coisas que são tão essenciais e estratégicas para o futuro. Governador, o senhor é a favor da PEC do teto de gastos? Eu acho que ela precisa ser bem discutida. O equilíbrio das contas é fundamental. A PEC do gasto traz algumas questões que precisam ser bem discutidas. O seu prazo, a sua forma de barreiras em relação ao crescimento desses gastos, né? Se fala do crescimento da inflação no ano anterior, então isso tudo precisa ser bem discutido, bem trabalhado, bem planejado, para que não haja uma medida que mais na frente traga prejuízos à população brasileira. Eu estava falando no bloco anterior justamente isso, a gente tem que ver uma forma de se equilibrar as contas com muita responsabilidade, mas que não falte dinheiro para questões essenciais, como saúde, como segurança e como educação, que é a matriz do futuro. Mas acho que aí é que está o nó da questão, né? Porque, por exemplo, os partidos de esquerda dizem que a PEC do teto de gasto é uma ameaça, pode reduzir as despesas em saúde e educação. Há realmente o risco disso acontecer? O senhor vê essa possibilidade? E se houver esse risco, como tratar? Risco sempre tem, da forma geral, que está sendo tratado. Agora, isso precisa ser melhor trabalhado, melhor discutido, melhor comunicado ao longo de todo esse processo. Mas deixar saúde e educação fora do teto de gastos? Não, eu acho que tem formas de se alcançar equilíbrio das contas, tendo metas, tendo parâmetros, que incluam essa visão de que áreas como essa não podem também sofrer tanto. A saúde, principalmente. A saúde hoje, a população vive mais. Essa crise trouxe muita gente que estava nos planos de saúde a utilizar os serviços públicos de saúde e o SUS, existe um problema de financiamento do SUS de muito tempo.
A União já foi responsável por 80% dos gastos de saúde no Brasil. Hoje a União é responsável por 45%. Os estados e os municípios estão hoje pagando a maior conta sem ter contrapartida financeira para isso. Então, impedir também que haja ampliação de leitos, ampliação de consultas, ampliação de cirurgias, no momento que a população precisa disso, isso tem que ser uma coisa muito bem discutida, muito bem trabalhada, para que não falte dinheiro para a vida das pessoas, para a segurança das pessoas e para o futuro das pessoas, que é a educação. O presidente Temer sempre foi um grande defensor, né, do Pacto Federativo, dos estados terem uma proeminência maior. O senhor acha que o governo ainda precisa deixar sua marca em relação a isso, nessa questão? Precisa discutir isso, melhor? Precisa discutir, porque hoje o Pacto Federativo está resumindo a renegociação da dívida, que, como eu disse, engloba 4... Porque a União fica com a maior parte dos impostos, repassa para os estados e municípios, esse repasse tem caído, né, por causa desde da crise. a década de 90, quando a Constituição de 88 trouxe a repartição dos recursos, que são feitos entre estados e municípios, que são feitos pelos impostos, a União se utilizou de deixar de criar impostos e criar contribuições e que não são repartidas com estados e municípios. Isso criou um desequilíbrio. Troca de nome e aí não reparte com os estados. Troca de nome, de atribuição. Então, hoje nós temos a maior carga tributária do mundo, uma carga tributária altíssima, mas que não chega na ponta, não chega nos estados e municípios. Uma divisão muito desigual, né? Uma concentração muito grande de recursos com a União, né? Nas mãos da União. Eu entendo que sim, e de muito tempo. Óbvio que estados e municípios têm que gastar melhor, tem que estruturar bem a sua máquina pública, tem que ter uma burocracia que funcione melhor, tem que ter gestão. Eu acho que Pernambuco criou um modelo de gestão que ajudou muito para destravar muitas questões. E gestão hoje é a palavra que pode ser utilizada por qualquer um para melhorar a eficiência dos gastos públicos. Se houver esse olhar para ajudar também estados e municípios a ter mais gestão, a ver as experiências boas, pode-se gastar mais, pode-se gastar menos fazendo mais. Então é isso que também tem que estar sempre na discussão do futuro do Brasil, do futuro das políticas públicas, nessas reformas que estão vindo aí, porque tem que se olhar muito a eficiência para o Brasil não ser um país onde se oferece serviços públicos aquém do que a população precisa, tendo uma carga tributária altíssima. Qual a sua posição em relação à reforma da Previdência? Ela é necessária instituir uma idade mínima de 65 anos? É o caminho correto? Veja, reformas, Amanda, a gente sempre defende para ajustar a evolução do mundo, né? Nós estamos hoje, o Brasil, infelizmente, e o Nordeste brasileiro também, Pernambuco, clama por investimentos, por indústria, que é uma agenda do século passado. A agenda do século atual é a economia do conhecimento, é a economia criativa. Então, a gente não pode deixar que a agenda do século atual não aconteça nesse século. Então, reformas precisam ser feitas para se adaptar. Agora, tem que começar a pensar em reformas por médio e por longo prazo. Toda vez que se fala em reforma no Brasil, se fala reforma por curto prazo e nunca dá certo. Se tivéssemos feito reformas que já deveriam ter sido feitas na área tributária, até na própria Previdência, na área trabalhista, há 10 anos atrás, para que ela só começasse a surtir efeito 15, 20 anos para frente, teria passado, teria feito uma pactuação, todo mundo se prepararia para essa transição. Infelizmente, isso não ocorre. Só se discute reforma na crise e para a implantação imediata. Isso é muito difícil aprovar. E a crise é muito grande, né? Porque os gastos com Previdência vêm aumentando exponencialmente, ano a ano, consomem uma grande parte do orçamento e é preciso fazer mudanças. Agora, por isso eu pergunto ao senhor, mas instituir uma idade mínima de 65 anos é o caminho? O senhor acha que é possível falar nisso? Veja, agora, tem que analisar a questão atuarial, quanto isso representa para o futuro. A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado, então isso precisa ser levado em conta. Agora, como eu disse, reformas têm que ser feitas. Mas é muito impopular. Pontuais e para começar a surtir efeitos 5, 10, 20 anos, tendo transição, tendo clareza, tem um prazo de transição. A pessoa sabendo que vai entrar ou no serviço público ou no setor privado, com essas regras novas já valendo, e que não vai mudar. O Brasil se muda a regra muito rápido. Mas o PSB vai apoiar essa reforma da Previdência? Vamos aguardar essa reforma da Previdência. O que for bom para o Brasil, o PSB vai apoiar. Mas é bom para o Brasil porque, por exemplo, no seu estado, Pernambuco, as pessoas começam a trabalhar muito cedo. E se for instituída a idade mínima de aposentadoria de 65 anos, isso significa que as pessoas, principalmente as mais pobres, vão trabalhar muito mais tempo até se aposentar. Isso não pune aqueles trabalhadores mais pobres que começam a trabalhar mais cedo? Pune, por isso que a gente tem que ter uma regra de transição, tem que ver critérios, tem que ver a conta e tem que ver a transição. Quanto tempo isso vai ser implantado? Não dá para implantar agora,
porque tem muita gente, como você falou, que já trabalhou muito. Mas tem um prazo de transição, né? O governo federal prevê isso, mas... Prevê, mas a gente precisa olhar, conhecer, precisa ver exatamente... O senhor não tem uma opinião formada ainda, segura? Eu não segura... conheço o tecnicismo da reforma em si. Agora... O senhor acha que é necessária, mas ainda é preciso Ela é necessária analisar... porque a conta não fecha. Tudo que a conta não fecha, você precisa ter algum ajuste para que ela feche, para que no futuro a gente não tenha consequências tão grandes. Agora precisa se olhar e precisa ter transição. O Brasil nunca consegue aprovar nada porque só vê o curto prazo. Tem que começar a olhar o médio e longo prazo. Governador, o país vive uma disputa de narrativas históricas, né? A gente teve recentemente o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que o PT disse que é golpe, o PSB acabou apoiando o impeachment, votou a favor. O ex-presidente Lula, que foi um dos grandes aliados de Eduardo Campos, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro. Como é que o senhor entende esse processo histórico pelo qual passa o país? Qual o entendimento, o pensamento que o senhor tem sobre isso? Eu acho que estamos tendo um momento importante no Brasil que precisa ser muito bem observado. O que eu não gosto é de prejulgar as pessoas, nem gosto de muito espetáculo. Eu acho que se tem coisa errada, vamos apurar, vamos punir, vamos dar o devido processo legal e vamos fazer com que as coisas aconteçam. O senhor acha que a operação do Ministério Público Federal de Curitiba, dos procuradores de Curitiba, na denúncia do ex-presidente Lula, foi um espetáculo? Eu sempre acho que as coisas têm que ser muito bem claras, muito bem feitas, e essa parte do judiciário, do Ministério Público, que afeta a vida das pessoas, que podem e que demoram, o processo judicial não é uma coisa muito longa. Então, quanto mais discreto for feito, com rigor, com apuração, mas com discrição, é melhor. Porque mais na frente, uma pessoa pode ser pré-julgada agora por coisas que não fez, ser inocentada daqui a 5, 10 anos e ter um prejuízo enorme ao longo desse processo. Então, eu sou casado com uma juíza e sempre ouvi dela que juiz fala nos autos. Então, é muito importante que haja essa discrição das instituições para que cada uma tenha o seu trabalho, tenha o seu momento de apuração. Agora, tem que apurar tudo, tem que ter rigor, tem que ter punição, agora tem que ter tranquilidade nas etapas, sem espetáculo, sem querer prejulgar ninguém. Isso é meu entendimento. E o impeachment, como é que o senhor enxerga esse processo histórico no Brasil? O impeachment, eu acho que nenhum brasileiro gostaria que tivesse tido, mas houve. Naquele momento, o PSB precisava se decidir se era a favor ou contra o impeachment, diante de todas as circunstâncias que o levaram, e decidiu. O Brasil, no meu entendimento, não aguentaria passar mais 2 anos e meio nas circunstâncias que estavam passando no âmbito do governo da Dilma. Mas não é um momento para a gente se comemorar, não foi um momento para a gente, de maneira nenhuma, achar que foi bom para o Brasil. Mas era necessário tomar uma decisão naquele momento e, no meu entendimento, a decisão acertada foi haver o impeachment. Mas foi um impeachment principalmente por motivação política e econômica, ou o senhor acha que havia também um lastro jurídico legal para que acontecesse? Tinha um lastro jurídico, né, previsto na Constituição. Isso mas não foi o principal? Não foi o principal. Ele foi um julgamento político, muito contaminado por um processo econômico que a gente via, que estava 2 anos, estamos vendo aí, sofrendo muito, um desemprego enorme, inflação voltando, a população insatisfeita com o que está vendo, muita denúncia de corrupção e um sistema político ainda que precisa melhorar muito no âmbito do país. O PT e o presidente Lula são muito populares no Nordeste, né? Hoje as pesquisas indicam que o ex-presidente Lula venceria o primeiro turno, mas por causa da rejeição muito alta, ele perderia, principalmente para os candidatos do PSDB, no segundo turno. Qual seria o efeito de uma eventual condenação do ex-presidente Lula na segunda instância, que pela lei da ficha limpa o levaria a ficar fora da eleição de 2018? Isso de alguma forma prejudicaria essa eleição ou tiraria a legitimidade, um representante forte do espectro da esquerda política brasileira? Veja, temos muito respeito pelo presidente Lula, eu espero que ele tenha toda a condição de se defender, espero que ele se defenda, que ele seja inocente, a gente tem essa expectativa que isso possa ocorrer. E se ele puder disputar em 2018, é importante, eu acho que para o processo democrático ele também. A eleição é sempre importante para você esclarecer fatos, para você se defender, para você ter um momento de contar para a população exatamente os fatos. O senhor acha que seria então importante que ele disputasse em 2018? Eu acho que sim. Eu acho que se ele tiver condições, se essas denúncias não se confirmarem, ele disputar é importante para o Brasil, para a democracia. Lula tem serviço prestado ao Nordeste, a Pernambuco, isso a gente tem que reconhecer como pernambucano que sou.
Governador, nas últimas eleições houve manifestações na internet em estados do Sul e do Sudeste contra o voto do Nordeste no PT. Como é que o senhor enxerga esse tipo de manifestação e essa divisão, essa radicalização muito grande do eleitorado e do debate político? É uma radicalização muito grande, uma intolerância muito grande. É um risco para a democracia quando atravessa alguma fronteira, passa alguma linha? Ou eu faz espero parte que do não. jogo? Eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que as eleições agora, 16, estão ocorrendo dentro de uma normalidade, apesar do mau humor da população, porque a crise é muito grande. E o Brasil está no aprendizado ainda. O Brasil ainda tem muito que avançar em termos de funcionamento, de instituições, mas está no caminho certo. Essas coisas acontecem, é preciso superar isso, é preciso manter a crença, os valores, a visão do futuro e a esperança. Eu venho da linhagem e venho de Eduardo Campos como o nosso grande mentor político. E em 2013 ele teve a coragem de querer ser candidato para trazer esperança para o Brasil. Ele sabia o que tinha que ser feito e muito das ideias que Eduardo colocava lá em 2013, 2014, elas estão muito vivas, muito presentes na vida da gente e que, como eu já falei, Eduardo faz muita falta porque ele poderia ser uma voz a ser ouvida para muitas dessas questões hoje que estão sendo colocadas, haver um debate mais de alto nível e mais democrático. Tem alguém que hoje poderia representar o Eduardo Campos nessa terceira via? Quer dizer, depois da morte dele, a gente ainda teve a Marina Silva disputando para o PSB, hoje ela tem a rede, então naturalmente não sairia pelo PSB, mas ela poderia ser uma representante legítima da terceira via ou algum outro político que o senhor vê encarnando esse movimento, essas ideias que o Eduardo Campos iniciou? Nomes a gente não vê ainda, mas vai aparecer até 2018, sem dúvida nenhuma, e a gente espera que seja um nome que esteja devidamente sintonizado com a forma que a gente pensa que é importante para o Brasil. A Marina não poderia levar essas ideias adiante? Por exemplo, poderia, ela seria um nome legítimo poderia, desse uma companheira nossa, eu gosto muito dela, é uma pessoa muito solidária, que cumpriu um papel importante em 2014, em substituindo Eduardo. Agora, até 18 falta muita coisa. Governador, a Operação Turbulência da Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que pode ter financiado, segundo as acusações, a campanha de Eduardo Campos ao governo do Estado em 2010 e a presidência em 2014, né? Começou com a investigação do acidente aéreo que acabou vitimando o ex-governador, mas acabou descobrindo um esquema de lavagem de dinheiro de 600 milhões de reais. Empresas de fachada que foram responsáveis por essas transações milionárias seriam justamente as donas do avião em que o Eduardo Campos estava, né? Empresários próximos a ele foram presos e até a OAS investigada na Lava Jato aparece nesse esquema também. Não são indícios fortes de movimentação de Caixa 2 para as campanhas de Eduardo Campos? Veja, eu tenho muita confiança na inocência de Eduardo, do PSB. Ele sempre teve muito espírito público e muito cuidado na forma de administrar os recursos públicos, na forma de gerir as suas campanhas. Ele não está aqui para se defender, infelizmente, mas eu tenho muita certeza de que a verdade vai prevalecer nessas operações. Eu apoio elas, eu acho que tem que ser apurado tudo, mas eu tenho crença na inocência de Eduardo e de qualquer membro do PSB no tocante a essas operações. Governador, vamos então terminar com o nosso pinga-fogo. Eu falo o nome de alguém ou de alguma coisa, o senhor responde com uma palavra, com uma frase rápida. Vamos lá. Eduardo Cunha. Foi uma pessoa que desestabilizou o país e fez muito mal ao país. Lava Jato. Apuração importante, está dando contribuições. Eu só espero que haja o devido processo legal, as pessoas que estão sendo denunciadas tenham o direito a se defender e que não haja pré-julgamentos. Sérgio Moro. Tem que ser aplaudido as iniciativas que ele tomou. Aécio Neves. Candidato a presidente 14 e precisa agora mostrar ideias para o futuro. Marina. Uma grande companheira, uma pessoa que tem um senso humano enorme, seriedade e quer o bem do Brasil. Michel Temer. Torço por ele, espero que ele possa fazer o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar emprego, trazer segurança nas instituições. É importante que o Brasil dê respostas e ele tenha essa responsabilidade. Lula. Agradeço muito as parcerias que ele fez com Eduardo Campos e agora ele tem algumas explicações a dar à nação e é importante que essas explicações sejam dadas. E Dilma. Dos motivos dessa crise está na forma que ela administrou, principalmente no seu primeiro governo. Governador, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco nessa quase uma hora de entrevista. Obrigado, Amanda. À disposição. Muito obrigada, volte sempre. Obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.